Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer este Deus que tem sido maravilhoso com nossas vidas. Esse Deus que tem nos apoiado. Esse Deus que tem segurado nas tuas mãos para que você possa caminhar cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Senhor, nos colocamos nesta noite, meu Pai, na tua presença, Senhor Jesus, para abrir nosso coração, Pai, para falar contigo, Senhor. Pai, tu tem visto, meu Pai, a vida de cada um que está aqui, Pai. Tu tem visto, meu Pai, o pedido, tu tem visto, meu Pai, as aflições, tu tem visto a busca, meu Pai, de cada servo do Senhor que está aqui nessa noite, meu Pai. Por isso, meu Deus, eu lhe peço, meu Pai, tu venha, meu Pai, ouvir essas orações nessa noite e entrar com providência, meu Pai. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e eu responderei coisas grandes e firmes. Por isso, meu Deus, tu tem visto, meu Pai, a busca do teu servo, meu Pai, neste lugar. Meu Deus, que o Senhor venha abrir porta, meu Pai, não tem porta. Que o Senhor venha, Pai, ajudar todos nós a passar por este vale, Senhor. Deus, eu te peço nessa noite, meu Pai, seja conosco, meu Pai, para abençoar nossa vinda, nossa ida, Senhor. E que o Senhor possa, meu Pai, nos alimentar com a tua palavra nessa noite, para que nós possamos sair daqui, Jesus, mais firme do que quando chegamos, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente, meu Pai, cada vida, meu Pai, que deixou seus afazeres, para estar na tua presença nessa noite, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito em nossa vida e por aquilo que o Senhor vai fazer ainda, Senhor. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia, Senhor, que nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Que os irmãos abrem vossas Bíblias no livro de Mateus, no versículo 16, do capítulo 13 a seguir. Livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a seguir. O título da leitura, a confissão de Pedro. Mateus, capítulo 16, do versículo 13, vamos ler até o 23. Amém? E a palavra do Senhor disse: E chegando Jesus às portas da Cesareias de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes a ele: E vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que serás ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que será desligado na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém disseram que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e pelejar muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto. E ressuscitou ao terceiro dia, e Pedro tornou-se de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E ele, porém, voltou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Amém? Que essa palavra possa falar conosco nessa noite, para que nós sempre estaremos buscando as coisas de Deus. Como Pedro andou com Jesus, viu a obra de Jesus, mesmo assim ele deixou escapar uma palavra que Jesus falou sobre ele, para trás dele, que Satanás. Por isso que nós temos que aprender com o Senhor Jesus, e temos que concordar com aquilo que Deus tem em nossas vidas. Se você tem um chamado para ser
levita, louve. Se você tem um chamado para ser pregador, pregue. Se você tem chamado para ser um missionário, faça a vontade do Senhor Jesus. Porque eu creio que quando Jesus te chama, Ele te garante. Quando Jesus te chama, Ele vai na frente e te ajuda a você passar pelas suas pelejas. Amém? Quero convidar o grupo de louvor para estar louvando o Senhor Jesus nessa noite. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Tu és a cura.
de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar, serás me podes honrar. Serás me podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar, serás me podes contar. Serás me podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
abençoarei. Nós agradecemos a oportunidade, suas palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar convidando nossos irmãos para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Queria convidar aqui a irmã Cecília para estar louvando a Deus nessa noite. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. deixa um servo seu caído. Dá perdão, mesmo se o seu agressor passar de lado e não pedir. Ele é o dono do amor, tem misericórdia pra quem for, faz o caído se levantar, conhece o coração de quem a vida está. Ele ouve e chora com você, tem um lugar de glória pra te oferecer, pois lá não há nem choro, nem angústia e dor, onde habita o dono do amor. Teu sofrer, ele já levou na cruz, teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando ele expirou, dando um brado. Pai, está consumado. Não tem como explicar este amor, ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais de um pecador. Faz o homem valente cair, faz o servo humilde se levantar, tem as marcas que provam em suas mãos, e é o dono do amor, está neste lugar. Teu sofrer, ele já levou na cruz, teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando ele expirou, dando brado. Pai, está consumado. Não tem como explicar este amor, ele pode barreiras transpor, faz corrente cair pelo chão, libertando mais de um pecador. Faz um homem valente cair, faz um servo humilde se levantar, tem as marcas que provam em suas mãos, e é o dono do amor, está neste lugar. Eu agradeço a oportunidade.
Glórias a Deus. Quero que venha também a irmã Grace para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Amém? Esteja com a paz do Senhor. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé. Temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o mal. Eu agradeço a oportunidade, palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar a todos para ficar de pé nessa noite. Vamos estar orando pelos dizimistas, pelos ofertantes e pelo pregador da palavra do Senhor nessa noite.
Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, meu Pai, para ofertar e dizimar. Senhor, que o Senhor venha, Pai, tocar no coração dessas vidas, meu Pai, que tenham obedecido à voz do Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar grandemente essas vidas, meu Pai, que tenham ouvido o Senhor falar sobre o dízimo, sobre as ofertas, que eles tenham obedecido à voz do Senhor, meu Pai. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, abrir porta, meu Pai, onde não há porta, que o Senhor venha, Pai, abençoar grandemente, meu Pai, essas vidas, meu Pai, que tenham obedecido o Teu chamado, Senhor. Pai, sabemos que o ofertar ou dizimar é um ato de fé, Pai. Por isso, meu Deus, nos colocamos nessa noite para que cada um, Pai, venha usar a Tua fé nessa noite, venha fazer aquilo que o Senhor tem colocado no Teu coração, porque a palavra do Senhor disse, meu Pai, que o Senhor ama o que dá com alegria. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui nessa noite para fazer o melhor para o Senhor, meu Pai. Pai, por isso, Deus, venha, Pai, abençoar cada vida, meu Pai, e abençoa também aqueles, Pai, que não podem ofertar nessa noite, porque eu creio, Jesus, que a maior oferta é você estar na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Senhor, abençoa também, Pai, o servo do Senhor, que vai trazer a palavra nessa noite. Eu creio, Jesus, que ele já está abençoado, ele está diante de Ti, Senhor, e vai trazer uma palavra aqui para nossas vidas, para que nós possamos sair mais cheio do que quando chegamos, meu Pai. Pai, que o Senhor venha usar ele aqui, Senhor, para falar com essas vidas que estão aqui, que essas vidas que veio buscar do Senhor uma palavra de alimento, uma palavra de força, uma palavra que nós possamos caminhar cada vez mais firme na Tua presença, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero convidar o irmão Bruno para estar louvando a Deus nessa noite. Convidar o irmão Paulo para estar com as ofertas e os dízimos. Amém? Aleluia. Vou chamar aqui nossa irmã Ruth para estar louvando comigo. Você pode se colocar em pé. Vamos fazer um exercício. Essa noite fria. O louvor que nós vamos louvar hoje tem por título: Ele não desiste de você. Você pode apontar o dedinho de profeta para a pessoa que está mais próxima do teu lado aí e diga assim, ó: Ele não desiste de você. Mesmo em meio às nossas dificuldades, os nossos problemas, a nossa falta às vezes de obedecer a palavra dele, mesmo as nossas falhas para com ele, ele não desiste da gente, amém? Você que sabe, louve comigo. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim.
se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Caminho amor tão grande. Mais uma vez. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Compreende seu caminhar. Caminho amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Caminho amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Nós agradecemos a oportunidade e as palmas lá ao Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar aqui o pastor José Nascimento, está trazendo a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Amém? Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Nessa noite nos dá o prazer de estar aqui junto com os irmãos. Uma noite agradável, né? Uma noite não muito calorosa, nem também muito frio. Uma noite propícia para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Desde já agradeço o convite. Obrigado, pastor Cláudio, e a toda a igreja presente, para que nessa noite eu creio que Deus, né, tem um propósito. Deus sempre teve propósito e objetivo em nosso favor, não é verdade? E para isso nós estamos aqui para agradecer Ele primeiramente e a depois saciar a nossa alma com a sua palavra, pois é a palavra de Deus que fortalece o nosso coração. Eu pedi ao pastor se tinha algum tempo, eu me preocupei com aquilo lá, é verdade aquilo lá não? Não é? Que se tinha algum tema, né, que a gente sempre procura, se existe, diz que não tinha. Eu olhei lá e falei, mas será que... Não. Mas então, abra a tua Bíblia, meu querido irmão, junto com a minha, no livro de Êxodo, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 26. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Aleluia. Capítulo 23, do versículo 20 ao versículo 26. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 23, do versículo 20 ao versículo 26. Aleluia. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, os fariseus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e eu o destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes o destruirá totalmente, despedaçará de todo a sua coluna. Servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E na tua terra não haverá mulher
que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Amém? Se assente, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, nós estamos diante de um livro por nome Êxodo, que quer dizer a saída. Esse livro narra justamente um processo, um tempo de um povo, o povo hebreu. A primeira história deles começa com um cativeiro por 430 anos. Não foi brincadeira. Mas os tempos se passaram. Como se diz, muitos até se esqueceram da sua própria terra, pois eles estavam no Egito, aonde o Egito não era seu. Mas teve aqui, com a mudança do tempo, como diz, a troca de rei, foi justamente um propósito de Deus. Deus agora, como diz, moveu todo o Império Egito para mudar as regras. Muitas das vezes, irmãos, Deus faz isso na nossa vida. Quando nós nos acomodamos muito, quando nós ficamos naquele status de grandeza, quando nós, como se diz, achamos que estamos, como se diz, por cima do pão de açúcar, quando nós pensamos que já podemos voar por cima das nuvens, Deus muda a trajetória da nossa história. E foi justamente o que aconteceu com o povo de Israel. Muitos no Egito já estavam acostumados, nem estava pensando mais na sua própria terra, mas Deus fez uma mudança ali. Mas nessa mudança houve um processo muito grande, e agora, como se diz, o povo se sentiu, como se diz, castigado. Um povo aquele povo que outrora tinha uma vida, como se diz, absoluta, agora está tendo uma vida constrangedora. Mas em todo esse negócio Deus tinha um propósito. E Deus agora, pela sua misericórdia, quando o povo se encontrava no momento de aflição, quando o povo se encontrava no momento da opressão, Deus prepara um libertador para aquele povo. Libertador esse por nome Moisés. Moisés nem no Egito estava. Já fazia 40 anos que Deus tinha tirado Moisés do Egito. Moisés agora vai para uma terra distante, vai para os campos, vai para o deserto, apacentar o rebanho do seu sogro, que ele nem mesmo pensava. Mas Deus tinha um propósito, irmão. Deus não coloca ninguém despreparado para fazer a sua obra. Deus, querido irmão, não vai usar ninguém que não esteja apto. Primeiro Deus prepara, para depois lhe colocar a serviço. E foi justamente Moisés no palácio. Nunca ele ia entender, nunca ele ia saber, ele não ia suportar as aflições do deserto. Mas primeiro Deus colocou, aleluia, Moisés no deserto como uma escola espiritual. Diga para o teu irmão, querido, deserto é uma escola para servir melhor a Deus. Normalmente quando fala no deserto, né? Oxe, eu estou no deserto, parece que está na boca do túnel. Querido, o deserto é a melhor escola que nós temos para servir melhor a Deus. E foi justamente Deus preparou, na data certa, no tempo certo, Deus agora tira Moisés do deserto e leva Moisés para o Egito. Lá foi uma batalha, foi uma guerra, porque o rei endurecia o coração, permitindo pelo próprio Deus. Mas houve um momento, aleluia, e que o rei, devido, como se diz, às pragas que estava pelos sinais acontecido, Deus, o faraó, dá liberdade para o povo sair. Sai agora não somente Moisés, mas todo o povo de Israel sai para o deserto, aleluia. Mas ele saiu com alguém que conhecia o que era o deserto.
deserto. Ei, querido, muitas das vezes, hoje dentro da igreja, você está aqui, meu querido irmão, você não tem uma estabilidade espiritual, mas você está dentro da igreja, tem alguém dentro da igreja que tem estabilidade, que tem habilidade de lhe conduzir você, meu querido irmão, mesmo atravessando o deserto, mas ele vai te levar à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E agora vai a trajetória, passa pelo Mar Vermelho e vai muito longe, mas chegamos no capítulo 23, aqui nós encontramos duas coisas interessantes. O versículo 25, o versículo chave dessa noite. Existe a promessa de Deus, mas antes de Deus fazer promessa, Ele faz um trato. Aqui nós encontramos um trato de Deus, Deus fazendo um pacto, em outras versões diz aliança com o povo, para que a promessa dele se cumpra. Irmãos, as promessas de Deus, é claro, falamos tanto em promessa, parece como se diz algo, como se diz que parece tão fácil de você obtê-la, como você pegar na jarra um copo d'água. Não é bem assim. Veja bem, as promessas do Senhor, Ele, como diz, Ele diz, a promessa existe, mas também existe um trato, existe um pacto, existe uma aliança, que as promessas se cumpram. Vamos mencionar nessa noite, no versículo 25, no versículo 20, veja bem, a Bíblia diz que o povo no deserto, o povo estava caminhando, e Deus aqui fez um trato com esse povo, disse: olha, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho prometido. Deus estava aqui fazendo um trato com aquele povo, dizendo: olha, o meu anjo vai com vocês, e esse anjo, ele vai levar vocês ao lugar que eu prometi. Isso é o lugar que eu falei. Mas no versículo 25, ele faz novamente outro trato. O trato agora é esse: Moisés falando com o povo de Israel, dizendo: servireis ao Senhor vosso Deus. Aleluia. Aqui não é promessa, aqui é um trato, aqui é um pacto, aqui é uma aliança, meu irmão. Moisés chamando o povo para um pacto, para uma aliança com Deus. Serve ao Senhor vosso Deus. Agora vem a promessa. Ele disse: Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e Ele tira do meio de vós as enfermidades. Aleluia. Primeiro um trato, a depois promessa. Que nós ficamos muito com promessa, né? A promessa não nos cobra nenhum compromisso. Não cobra. A promessa é dada da parte de Deus livremente. Mas o trato, o pacto, a aliança, ela cobra de nós compromisso. E aqui o compromisso é esse. Que compromisso? É servir. É servir, meu irmão. Serve ao Senhor vosso Deus. Ei, querido irmão, os que Moisés estava levando o povo, disse: olha, vocês, como diz, nós estamos num deserto. Vocês precisam saber que nós precisamos, nós necessitamos, aleluia, da ajuda, da proteção de Deus. Estamos além, estamos aquém, mas veja bem, se nós servimos ao nosso Deus, aleluia, nós não vamos perecer. Ei, querido irmão, deixa eu dizer uma coisa: quem serve verdadeiramente a Deus, aleluia, ele pode estar no deserto, mas ele não perece no deserto, porque, aleluia, ele estando no deserto, Deus também está com ele no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem que aqui o povo estava no deserto. O deserto
deserto não tinha pão, o deserto não tinha água, o deserto não tinha nada, mas no meio do deserto tinha tudo. Sabe o quê? Porque no deserto estava o Deus de Israel. Ei, querido, nessa noite, nessa igreja, o Deus que estava no deserto, no tempo de Moisés, está aqui nessa noite, aleluia, para acudir às suas necessidades. As 3 necessidades do povo hebreu naquela data. A primeira, pão, estava no deserto. Estavam, como diz, passando fome, porque Deus estava controlando a situação, deixando aquele povo sofrer, para que aquele povo acordasse para a vida. E muitas vezes Deus faz isso hoje. Coisas que não era para acontecer na nossa vida, irmãos, acontece. Por quê? Para que nós venhamos acordar para a vida. E saber, querido irmão, que o trato, aleluia, esse trato aqui de servir a Deus, esse pacto, ele é eterno, desde os tempos da geração até, aleluia, o dia da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Esse pacto aqui é eterno, é servir ao Senhor nosso Deus. Não tem, querido irmão, aleluia, como se diz, pedir. Não temos, queridos irmãos, de nós, como se diz, requerer alguma coisa da parte de Deus, se nós não o estiver o servindo. Tem condições de você requerer um salário se você nem está trabalhando? Eu já vi uns testemunhos por aí, pastor, que comigo não aconteceu. Eu não sei se eu sou tão pé frio assim. Irmão, eu estava sem nenhum centavo. Eu cheguei lá no banco, passei meu cartão, tinha dinheiro na minha conta. Querido, quando fizer isso, pelo menos me dá uma oferta. Olha, querido, eu não sei, viu? Eu estava orando esses dias, falei, Senhor, será que eu estou tão velho assim? Porque eu não sei, o povo conta tanta história aí, comigo não acontece. Será que eu estou assim, tão distante? Será que a minha vida está tão atrapalhada dessa maneira? Mas, querido irmão, não é bem a história. Vamos para a Bíblia Sagrada, que nós vamos aprender, aleluia, como é que Deus trabalha, tanto a nosso favor, como também contra a nossa própria vida. Vejamos aqui que o povo estava no deserto, estava, como se diz, sem ter o que comer, mas a Bíblia diz, aleluia, na falta de pão, no versículo 4 do capítulo 16, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: farei chover pão do céu e o povo saia a colher a cada dia a sua porção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido irmão, Moisés agora Deus está requerendo do povo um compromisso, porque disse: assumir um compromisso comigo, vocês não vão perecer no deserto. E a Bíblia diz que quando o povo começa a chegar a Moisés, nós vamos morrer de fome, nós vamos perecer. Deus agora se apresenta. Disse: não, Moisés, diga para esse povo, saia eles no campo, aleluia, que vai vir maná do céu. Ei, querido irmão, Deus trata, querido irmão, aleluia, não somente a vida espiritual, Deus trata também a nossa parte física. Quando nós falamos de pão, querido irmão, estamos falando de alimento, estamos falando de sustento, porque se nós não comemos, o nosso corpo não resiste, o nosso espírito depende do nosso corpo. Quando a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, que templo vai ser esse? Se não estiver alimentado, se não estiver fortalecido, é como você entrar numa casa que está caindo.
correndo o risco de desabar em cima de você mesmo. Então Deus cuida da nossa vida, tanto na parte física como na parte espiritual. Israel aqui estava precisando primeiro do físico, para depois entrar no espiritual. E Deus provê para eles, aleluia, o pão. E disse: olha aqui, diga para esse povo que eles vão ao arraial, e amanhã vai ter maná do céu para esse povo se sustentar. E o interessante disso, irmão, é que esse maná, ele vinha no orvalho da noite. Diz que eram umas bolotas tão pequenas, parecia, querido, uma semente de unguento. Eu não sei nem o que é isso, de tão pequena que era, mas diz que era como um bolo com sabor de mel. Ei, querido, Deus dá o melhor, Deus dá o melhor para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é o tamanho da bênção, o importante é a bênção que Deus nos dá na nossa vida. Um bolo do tamanho de uma semente de unguento, mas o bolo era como mel. Ali hoje canta muito, né? A minha vida hoje tem sabor de mel, mas esse mal era do maná do céu no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também não faz pela metade. Deus não ia dar maná seco para o povo, mesmo que ele fosse doce. Depois nós vamos para Êxodo 16, 13. A Bíblia diz que Deus disse: eu também envio a carne. É difícil comer um pão seco, né? Mas se põe pelo menos uma carninha moída, vai muito bem, não vai? Então note bem, querido irmão, como é que Deus nos trata. Nos trata com zelo, nos trata com carinho, não nos deixa à mercê da vida. Ele trata, aleluia, o necessário para a nossa sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz e que subia, aleluia, cordonizes na parte da tarde no arraial, que cobria todo o arraial. E aquele povo pegava aquelas cordonizes, aleluia, para comer com maná. Esse é o Deus, querido, que requer. Esse é o Deus que nós devemos servir. Esse é o Deus que fez o trato. Aleluia, serva o Senhor vosso Deus. Não existe, querido irmão, aleluia, outra maneira de nós agradar a Deus a não ser servindo. O servir, ele envolve duas coisas. Primeiro, envolve, aleluia, obedecê-lo. O servir envolve, querido irmão, fazer a sua vontade. Porque, meu querido irmão, se nós não fizermos a vontade do Senhor, isso quer dizer que nós não estamos lhe agradando. Eu sempre digo que Deus nunca vai morrer de dó de ninguém só porque ele está no deserto e não tem maná. Vai caçar. Mas Deus sempre se compadeceu de todos aqueles que estão no deserto, os que estão no mundo vivendo hoje, quando ele verdadeiramente, ele serve a Deus. A Bíblia diz: sirva o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ei, querido, servir a Deus, irmão, não é limite, não existe limite para servir a Deus. Servir a Deus é dedicação, é voluntariedade. Deus também não quer ninguém oprimido servindo a Ele. É voluntariedade, é dizer: Senhor, aleluia, eis-me aqui, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite podemos dizer de voz alta: Senhor, eis-nos aqui, aleluia. Mas o tratado foi esse: sirva ao Senhor vosso Deus, que Ele vai abençoar. Abençoar o pão e abençoar a água. Se você come o pão, fala de alimento, fala de sustento. Mas se você come o pão, vai dar sede do mesmo jeito. Deus proveu também a água.
Aleluia. No capítulo 17, 5, 6, a Bíblia diz que o povo disse: Moisés, nós comemos pão, nós já comemos carne, mas nós estamos com sede, Moisés. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, aleluia, disse a Moisés: passa adiante do povo, toma a tua vara na tua mão, toca na rocha e o povo saciar a sua sede. Ei, querido irmão, esse é o Deus maravilhoso. Num deserto, Deus tira água da rocha. Ei, querido, o nosso Deus é o Deus do impossível. O possível eu faço, o possível você faz, mas Deus faz o impossível para a minha vida e para a tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O possível é muito fácil de fazer. Agora o impossível só Deus faz. Então você veja bem como Deus estava tratando aquele povo no deserto, com maná, com carne e com água. Hoje a água tem o símbolo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vejamos, igreja amada, que aqui a Bíblia diz que Deus disse: olha, vocês estão nesse deserto, mas eu vou enviar um anjo adiante de vocês. Esse anjo, aleluia, à noite, eles, como se diz, fazia a figura de fogo, clareava o deserto para o povo andar, aleluia. Esse anjo, diante o dia, ele fazia a figura de uma nuvem, cobria o povo para o povo andar, aleluia. Isso quer dizer que em toda a jornada no deserto, o povo de Israel sempre esteve sob os cuidados de Deus. O deserto do Sinai é muito triste. Existe no canal de Suez um encontro dos Estados Unidos, do próprio Israel e uma série de países, que é um canal que vem de todas as partes do mundo antigo, por navios, e ali o canal de Suez é o porto da fiscalização. É como uma barreira, você atravessando Foz do Iguaçu. Para você atravessar para lá ou para cá, tem a fiscalização federal, a fiscalização estadual e a fiscalização municipal. E cada ano, cada país envia uma companhia de homens para prestar um ano de serviço nessa fronteira, nesse canal. Inclusive o próprio Brasil também manda para lá, né? Cada 5, 6 anos, dependendo dos países, né? Cada ano vai um e vai para lá. Veja bem, para ir para o canal de Suez, prestar serviço lá, no ano que eu tive no Exército, outro ano atrás, o 13RI de Ponta Grossa tinha mandado um contingente para lá. Mas para ir para lá, primeiro você vai para o Rio de Janeiro. E lá você vai passar por 2 testes, 2 provas. A primeira é a caloria, porque durante o dia, porque a nuvem durante o dia, porque durante o dia, pastor, como diz, o calor chega a 60 graus. Ninguém ia aguentar andar no deserto com 60 graus de caloria. Por isso que o anjo se transformava como uma nuvem para, como diz, impedir aquele calor. Só que a noite inverte. À noite, pastor, de 60 graus durante o dia, quando chega depois da meia-noite, ela vai para 20 graus abaixo de zero. É uma mudança total, tanto durante o dia como durante a noite. Então não é todo o corpo humano, físico, que aguenta essa mudança, essa transformação. Então ia para fazer esse teste de resistência para poder ver se ele aguentava ir para lá ou não, porque nem todos aguentavam ir para lá. Mas veja bem que o deserto, aleluia, é lugar de um teste, mas aleluia, com a presença de Deus, através do seu anjo, Israel passou no teste. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai passar também, irmão. Sabe por quê? Porque, aleluia, Deus estava avisando, dizendo: esse povo passa no teste, porque eu tenho uma promessa com eles.
Hoje, muitas das vezes, nós enfrentamos essas desigualdades, não é? Ora calor e ora frio. Ora um problema de um jeito, ora um problema do outro, ora, como se diz, cada coisa que acontece, que você cruza o braço e diz, meu Deus, será que eu vou aguentar? A Bíblia diz aqui, eu coloco meu anjo diante de ti, meu filho, e você vai passar por esse teste, você vai andar nesse deserto, e você vai passar por ele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse é o Deus que cuida da nossa vida. Eu me faz lembrar do salmista no Salmo 40, versículo 17. Ele diz, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que requer que nós o servimos. Inverte-se hoje a histórias. Muitas pessoas não querem servir, mas não cansa de pedir, porque sabe que só Deus pode atravessar ele no deserto. Mas para nós passar no deserto, querido, com sombra do dia, com a clareão da noite, com maná, com carne e com água, nós precisamos o servi-lo. Precisamos servi-lo. E esse mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, é esse deserto. Esse deserto. Solidão, sofrimento, descontentamento, planos que não dão certo, sonhos que não são realizados. Você começou o ano com aquele sonho, dizendo, esse ano vai ser assim, esse ano eu vou fazer isso. Já estamos no mês de outubro, você nem começou ainda. Ei, querida, é o deserto que você está passando, mas não se aflija, aleluia. Saiba que o anjo do Senhor, aleluia, ele está diante de nós. É o que se cumpre no Salmo 91, versículo 10, quando ele diz aos meus anjos, eu dou ordem ao vosso respeito, e eles segurarão nas suas mãos, e os seus pés não tropeçam em pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, quem serve a Deus nunca perde, quem serve a Deus é vitorioso, aleluia. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, parece que servir a Deus não é tão interessante assim. Tem pessoas hoje, como se diz, mais envolvido com a sua própria vida do que interessado em servir a Deus. Porque se houvesse esse interesse de servir a Deus, olha para esses bagulhos, não tinha nenhum lugar aí para ninguém sentar. Porque pelo deserto tem um monte andando. Agora, para servir a Deus, como se diz aí, que é o problema. Prefere o deserto, como aqui muitos disseram, Moisés, porque nós não ficou no Egito? Porque no Egito nós tinha pão, no Egito nós tinha pepino, Moisés, e agora nós veio morrer, aleluia. Mas Deus disse, Moisés, diga para esse povo que amanhã tem maná. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando nós servimos a Deus, aleluia, nós temos a liberdade de clamar. Quando nós servimos a Deus, nós temos liberdade para pedir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos encontrar no livro de Marcos, capítulo 20, 21, versículo 22, ele diz assim, tudo o que pedir na oração, crendo recebereis. Ei, querido, servir a Deus, aleluia, é abrir as portas do céu, para que as nossas orações cheguem ao trono, e venha a resposta do céu para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, e que o anjo do Senhor, ele está com a taça de ouro na igreja do Senhor, colhendo as orações do santo e levando ao trono da graça. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Mas no meio de toda essa bonança, tinha o inimigo.
qual? Enfermidade. No meio do pão, no meio da carne, no meio da água, tinha a enfermidade. O pão, a água e a carne alimenta, sustenta o corpo, mas a enfermidade destrói o corpo. Mas Deus tanto cuida do corpo, como cuida também da nossa saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, querida, a receita é essa. Quando você vai no médico, você conta a sua história e ele te dá a receita. Diz, toma esse remédio aqui que você vai sarar. Não é assim? Aleluia. E você pega aquela receita e toma ela divinamente. E ele vai surtir efeito. E a receita aqui é essa, é servir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele dá maná, ele dá carne, ele dá água, mas não esqueça uma coisa, da enfermidade. E a enfermidade hoje tem sido uma coisa séria, irmão. Tem sido uma tempestade, tem sido um vendaval na nossa vida. Se aqui nessa noite, todos nós que estamos aqui, começando por mim, alguém sempre tem, como se diz, alguma marca de enfermidade. É pressão alta, pressão baixa, colesterol, diabetes, é dor no corpo, é artrose, é dor de cabeça, é dor, não tem aqui, você não, do quanto está aqui, olha, se fosse fazer, como se diz, um diagnóstico, eu vou dizer, meu irmão, até os novos aí também, tinha que pegar uma receita, mas a receita está aqui, aleluia. A receita está aqui, eu vou dar pão, vou dar água, vou dar carne, mas não somente isso, eu vou tirar do meio de vós as enfermidades, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido irmão, se nessa noite você entrou aqui enfermo, você entrou aqui, aleluia, com algo querendo destruir o seu corpo físico, tirando o seu ânimo, aleluia, até impedindo de você trabalhar, você vivendo aí de atestado médico, aleluia, sendo encostado no INSS, mas nessa noite vamos nos encostar nessa palavra, aleluia, que Deus vai fazer a obra em seu favor, aleluia. Doença é coisa triste, irmãos. Eu tenho uma filha, muitos conhecem aqui a missionária Vera. Irmãos, que a menina trabalhava, nos disse, problema de coluna. Pastor, o dia que ela trabalha, o dia que ela varra a casa, o ombro dela fica dessa altura, né? De tanta dor, de noite não dorme. Encostou, trabalhava, encostou lá, ficou uns 3, 4 meses depois. Não, você pode trabalhar. Vai lá, pega um servicinho maneiro. Ninguém quer assumir responsabilidade com ninguém, irmão. Se você não paga o INSS, ele chupa. Mas se você paga, ele não tem nem aí com você. Não, vai trabalhar. Como é que ela ia trabalhar? Não podia trabalhar, não passou a ganhar nada e está sofrendo até hoje. Entrou na justiça, a justiça também disse não. Como ela tem aquela aparência mais jovem, não, pega um servicinho mais leve. Mas lá na firma ela tinha o serviço dela. Disse, o serviço aqui é esse, se você não puder fazer, põe outro. Não tem essa de pôr ninguém em serviço leve. Você está aqui para trabalhar. Deram alta para ela, terminou também dispensada da firma. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmão. Aleluia. A enfermidade, aleluia, sendo o pior obstáculo para o progresso da sua vida, para a sua saúde e para a sua felicidade. Quando você tem saúde, aleluia, você tem ânimo, você tem disposição. Mas se você está doente, a doença, querido, ela passa a ser um jugo para a tua vida. Ei, mas Jesus disse, vinde a mim, os cansados e oprimidos, aleluia, que eu vos aliviarei. Essa é a promessa,
palavra nessa noite, querido irmão. Eu tiro do meio de ti as enfermidades. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Você não compra remédio na farmácia se você não tiver receita, não é? Então, para buscar remédio no céu, a receita está aqui. Serve. Serve ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoa o vosso pão e a vossa água. E tira do meio de vós as enfermidades. Principalmente, quando falamos em enfermidade, pastor, quando nós chega essas datas, né? Essas datas assim, oh meu Deus, só Jesus, né? Só Jesus para aliviar o nosso jugo, né? Porque dói aqui, um dia dói aqui, no outro dia dói lá, é sempre nessa maneira, não é? Mas aqui nós temos uma palavra de Deus nessa noite. Eu vou tirar, aleluia, eu vou tirar, eu tiro do meio de vós, aqui, aleluia, aleluia, é o Senhor nosso Deus se comprometendo com a nossa saúde, se comprometendo com a nossa saúde. Curva a tua cabeça, meu irmão. O anjo do Senhor está aqui. E a Bíblia diz que se desobedecesse aquele anjo, aleluia, ia sofrer, porque naquele anjo estava o nome de Deus. E esse anjo, querido irmão, simboliza, sabe quem hoje? Simboliza o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode pecar contra Deus, a Bíblia diz que você pode pecar contra Jesus, mas se pecar contra o Espírito Santo, nem nesse mundo e nem no outro haverá perdão. Curva a tua cabeça e agora. É um momento muito sério. É um momento que está diante de um trato e a promessa. Primeiro, o trato serve ao Senhor. E segundo, a promessa. Você diz: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Aleluia. Você que não consegue dormir à noite, você está aqui. Tanta dor no seu corpo que você perde o sono. Você que está enfermo, doente de qualquer enfermidade, se você puder sair do seu lugar, vim aqui em frente ao altar, eu te faço esse convite agora. Que Deus quer tirar, Deus quer te aliviar, querido irmão, dessa situação. Mas venha crendo, não venha só porque eu te chamei, não. Só porque eu chamei, nem venha. Mas você venha crendo e dizer: Deus nessa noite vai me curar desta enfermidade. Aleluia. Você está aqui, você não dorme de noite. Parece até insônia, não é insônia não, é doença mesmo, é enfermidade. Mas o Senhor está aqui e disse: eu tiro do meio de ti as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. É um desafio nessa noite a nossa própria crença. Nós temos que acreditar, pastor, qualquer coisa diz: eu estou desafiando o diabo. Eu não faço isso, eu desafio a minha própria crença, porque não adianta eu desafiar o diabo quando a minha crença está no zero. Eu tenho que desafiar a minha crença. Se ela tiver nota 10, eu desafio ele. Se não tiver, eu vou ter que procurar ajeitar a minha crença. Porque quantos que desafiaram o diabo outrora, e hoje o diabo está rindo na cara dele. Diz: vai, tu está pensando que tu é alguma coisa? Tu não tem fé, tu não crê em nada e vem querer me desafiar, rapaz. Não é? Querido, vamos desafiar a nossa crença. Eu creio, né? Você dizer, minha crença, a minha própria crença tem sido impedimento de eu servir ao meu Deus.
Eu creio que eu sou crente, eu creio, como diz, eu creio que Deus faz milagre, toda essa crença todo mundo tem, mas querido, o desafio é servir. É servir, não é verdade? É servir, aleluia. Você trabalha para prestar serviço na empresa, aleluia. Nós servimos a Deus, aleluia, para adorá-lo, aleluia, fazer a diferença, querido irmão. Fazer a diferença. Eu lembro que eu fui para o Mato Grosso, pastor, nós foi nos anos 56, meu pai e nós mudamos para lá. E lá no Mato Grosso tudo era trabalhado, você ia trabalhar por dia, era tudo na base da tarefa. Todo mundo ia trabalhar com aquele sitiante, né? Que chegamos lá, tudo precisando de dinheiro, né? Ia trabalhar com aquele sitiante, era tudo na base da tarefa. A tua tarefa é essa aqui, o dia. Pastor do céu. Aquilo quando você dava 5 horas da tarde, a sua camisa, a sua calça, podia torcer para poder ganhar o dia. Se não tirasse a tarefa, e outro horário até 5 horas. Se desse 5 horas, se não tivesse terminado a tarefa, você perdia o dia. E vai boquejar lá no Mato Grosso para você ver. E eu com 16 anos, caminhando por 17, né, eu pegava uma tarefa para trabalhar em 2 dias, fazer em 2 dias. E depois, de uns tempos para frente, eu comecei a tirar aquela tarefa no mesmo dia. Chegava em casa, pastor, que só comia e me deitava, nem banho tomava de tão cansado que eu estava. Mas a tarefa eu tirava. Por quê? Porque eu tinha necessidade daquele dinheiro. Então a nossa tarefa é servir a Jesus, porque nós temos necessidade da sua proteção. Nós temos necessidade da proteção do céu, então precisamos cumprir a nossa tarefa. Amém? Segure na mão do seu irmão que está do teu lado e nós vamos orar agora. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, se você não acontecer nada com você, você pega a Bíblia e diga assim: Deus, aqui está escrito e a tua palavra diz que o Senhor é fiel e não está cumprindo na minha vida, Senhor. O que é que está acontecendo? Ou com a palavra ou comigo? Amém? Nós vamos orar que Deus vai responder para você. Amém? Oramos. Maravilhoso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor meu Deus, nesse momento é o momento que nós nos colocamos, Senhor, diante da tua santa presença, ó Pai. Meu Deus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, reunidos no teu nome, e a tua palavra nesse momento, Senhor, ela nos garante, ela nos diz, Senhor, e que o Senhor tira do nosso meio a enfermidade. Senhor, olha para os seus filhos e que estão diante desse altar agora, Senhor, é o momento que a sua palavra ela venha se cumprir na vida desses teus filhos, e que creram, meu Senhor, e que ouviram a mensagem dessa noite. É o momento do Senhor tirar, é o momento do Senhor arrancar a doença, a enfermidade, meu Senhor, do corpo físico de cada um. Senhor, opera maravilha, opera milagre, meu Senhor, nessa noite, para que o teu nome seja louvado, seja engrandecido, meu Senhor. Meu Deus, eu lhe peço a bênção divina por todos que estão aqui, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde. Perdoe que a hora passou, mas você está aqui porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Amém? Glórias a Deus, né? Que Deus venha abençoar grandemente a vida do pastor José Nascimento, que tem vindo abençoar as nossas vidas com a palavra de Deus nessa noite. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus, que Deus possa abençoar ricamente as suas vidas. E também domingo é o dia da Santa Ceia. Venha, não falte ninguém. Quero deixar também um recado para você, que domingo também é o dia de você fazer a parte do homem, né? Que é você ir votar. Você sabe que a palavra de Deus fala que murmurar também é pecado. Então, use a sabedoria de Deus para que você possa escolher um candidato domingo e que você não venha murmurar contra a vida dele. Por isso, Jaime, eu escolho aqueles que falam que são evangélicos, né? Porque se eles prometeu e não cumpriu,
Deus vai cobrar deles. Então, seja um cristão também. Não murmure sobre a vida desse povo, que senão você vai estar pecando, você está indo contra a vontade de Deus. Amém? Então faça a tua vontade, porque nós cristãos temos que obedecer a lei de Deus e depois a lei do homem. Já que nós temos que votar, então vamos votar no melhorzinho um pouquinho, né? Não vamos falar que ele vai melhorar, porque a Bíblia diz que não vai melhorar, sempre vai piorar. Então por isso que nós temos que estar sempre buscando a Deus, porque só Deus para dar força, só Deus para dar a nossa salvação. Amém? Vamos estar agradecendo o Senhor Jesus. Senhor, eu te louvo, te agradeço, meu Pai, por mais um dia na tua presença, Pai. Pai, que o Senhor abençoe grandemente essas vidas que estão aqui neste lugar, Pai, como o Senhor trouxe eles em paz, leva eles para a tua casa em paz nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos cumprimentam uns aos outros em Cristo Jesus. Amém?